Oi, gente. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre estratigrafia. Então, a gente vai falar sobre unidades litoestratigráficas, aloestratigráficas, bioestratigráficas e cronoestratigráficas, falando sobre os conceitos, nomenclatura e relações. Então, vamos lá. Então, a gente está falando de estratigrafia e isso difere um pouquinho da sedimentologia, porque na sedimentologia a gente está preocupado com as propriedades físicas das rochas, com os processos e ambientes deposicionais também, mas com as propriedades físicas. Então, assim, por exemplo, nessa figura aqui, nessa foto que eu estou mostrando, o que a gente estaria preocupado em descrever? Quais são as características físicas? Então, aqui tem os grãos aqui tem um conglomerado, né? Porque são esses clastos maiores. E daí aqui em cima a gente já tem um arenito. Então a gente estaria vendo quais são as estruturas das rochas e as características físicas dos sedimentos que compõem. Já na estratigrafia, a gente está preocupado com as relações verticais e laterais entre essas unidades sedimentares em larga escala. Tá? Então a gente está falando de uma escala muito maior do que somente um afloramento. Então aqui, o que a gente está olhando? A gente está olhando para litologias ou características físicas. A gente está preocupado também com a paleontologia, ou seja, com o conteúdo fóssil, né? Quais são os fósseis que tem naquelas rochas. Também vamos olhar para as características geofísicas. E a gente quer entender quais são as relações de idade, né? Entre rochas que estão geograficamente distantes. E a gente está também olhando a posição e distribuição geográfica dessas rochas sedimentares. Então, assim, existem 4 principais ramos da estratigrafia. A gente vai falar sobre eles em mais detalhe hoje. Mas aqui eu tô botando uma definição geral, só para a gente ter um panorama. Então, primeiro a gente tem a litoestratigrafia. Então, no ramo da litoestratigrafia, a gente está preocupado em organizar as rochas em unidades com base em características da litologia, né? Então, assim, se vamos organizar esse pacote aqui como um arenito que está se relacionando com aquele outro arenito ali do outro lado, né? Então, é baseado na litologia, essa organização. Aí, na bioestratigrafia, a gente está organizando as rochas em unidades com base nos fósseis que elas contêm. Então, olha só, essa figurinha aqui, ela é uma ilustração que eu acho muito legal, que está mostrando como que ao longo do tempo geológico, né, então assim, com as rochas mais velhas abaixo, as mais novas acima, a gente teve organismos que viveram em cada uma dessas épocas, né, nas quais essas rochas estavam sendo formadas, e isso ficou registrado, né? Então, a gente está preocupado qual que é o conteúdo fóssil dessas camadas. Aí, na cronoestratigrafia, a gente quer organizar as rochas em unidades com base nas suas relações de idade. Então, a gente está querendo saber se uma rocha que a gente sabe que tem uma determinada idade em um lugar, ela está relacionada com outra rocha de outro lugar, se ela é mais nova ou mais velha que aquele outro pacote de rocha que está geograficamente distante. E na aloestratigrafia, a gente está mais preocupado com o tempo de deposição. Então, a gente organiza as rochas em unidades com base nas suas sequências deposicionais ou nos períodos de acumulação. Então, isso tem a ver com o tempo de acumulação. Então, a gente vai falar sobre cada um desses ramos em mais detalhe. Vamos começar, então, pela litoestratigrafia. Então, na litoestratigrafia, como eu estava falando, a gente organiza as rochas em unidades com base em características de litologia, onde litologia significa características físicas das rochas, como a cor, a composição mineralógica, o tamanho de grãos, etc., porque isso tem muito a ver com a sedimentologia, né, na verdade, que é quando a gente está descrevendo todas as características físicas, né. Então, essas características de litologia, elas definem o tipo de rocha. Vou até pegar uma canetinha aqui, pode ser vermelha.
Então, elas definem o tipo de rocha. Então, a gente pode ter os arenitos, carbonatos, pelitos, conglomerados, etc. Como a gente está mostrando aqui nessa figura, olha. Aqui nessa parte a gente tem pelitos. Aí aqui na base, olha, desses pelitos a gente tem conglomerados, né? Que são aquelas rochas com aqueles clastos maiores numa matriz. E a gente tem os arenitos, né? Formados de areia e que estão aqui abaixo dos conglomerados. Então, muito da litoestratigrafia se baseia nessa definição litológica. E o que a gente quer, na verdade? A gente quer organizar, a gente quer saber quais são as unidades que a gente pode distinguir ali. Então, a gente tem as unidades litoestratigráficas, que são corpos de rocha que se distinguem umas das outras em termos da litologia. Então, isso, gente, segue a lei da superposição, uma lei muito importante na geologia, que fala que em qualquer sucessão de estratos que não foram perturbados ou invertidos, ou seja, não teve um processo tectônico que fez com que aquilo tudo lá ficasse diferente do período em que eles foram depositados. Então, nesse caso, as rochas mais novas estarão sobrepostas a rochas mais antigas. Então, aqui é o que está ilustrando aqui essa figura, olha. Supondo que nada disso tenha sido modificado depois, né, por um processo tectônico, a gente vai ter as rochas mais velhas embaixo e as rochas mais novas vão estar em cima. E um termo importante que a gente usa na litoestratigrafia é o termo litossoma. Então, o que é um litossoma? Ele é um corpo tridimensional de rocha que tem uma litologia uniforme. Então, assim, nada mais é do que um corpo 3D que você pode identificar em um afloramento e que é característico de uma litologia. Então, você pode ter um litossoma arenítico, por exemplo. Por exemplo, você pode chamar isso aqui de um litossoma arenítico. Olha essa parte aqui que tem um arenito, né, esse pacote todo aqui tridimensional. Você pode ter um litossoma pelítico, você pode ter um litossoma carbonático, dependendo da litologia. Então, assim, a gente define esses litossomas porque eles são importantes para a gente realmente identificar as unidades litoestratigráficas. Porque quando você tem um litossoma, grupos de litossomas ou subdivisões de litossomas que são muito característicos de uma região ou distintivo, você pode ver ele em todo lugar, você fala, olha, aquilo ali é a mesma coisa que eu vi ali atrás. Então, quando eles são muito característicos, eles formam unidades litoestratigráficas que se distinguem dos pacotes de rocha, das unidades de rocha que estão acima ou abaixo, tá? E daí na litoestratigrafia a gente tem uma unidade que a gente chama de fundamental, que é a formação. Então, o que é a formação? Qual que é a característica da formação? Ela é distinta de outras unidades, ela pode ser mapeada na superfície ou rastreável na subsuperfície, né? Quando você tem a geofísica envolvida ali. E aí, gente, francamente, a definição de uma formação às vezes é muito subjetiva. Às vezes você tem uma formação que é uma formação porque a primeira pessoa que foi ali, ou os primeiros geólogos que foram até lá, eles acharam que aquilo era uma unidade que era fundamental ali naquela região, que era uma muito única e que você podia encontrar em vários lugares e que aquilo ia te ajudar a entender quais foram os processos geológicos ali daquela área, tá? E daí, com a formação, sabendo qual que é a formação, você pode também ter e numa hierarquia para cima e para baixo, tá? Então vamos ver aqui quais que são essas hierarquias. Você pode ter um conjunto de formações e daí esse conjunto de formações você vai chamar de grupo. Por sua vez, você pode ter conjuntos de grupos também. E esses conjuntos de grupos, eles vão formar o quê? Um supergrupo. Então, olha só, aqui você tem 3 formações formando um grupo
e daí um grupo que está junto com outros grupos, formando um supergrupo. Então, isso é um supergrupo. Mas você também pode ter, né, a hierarquia para baixo, que é quando você tem essas unidades dentro da formação. Então, aqui, olha, você tem uma formação, aqui, nossa, saí ali do quadradinho. Então, você tem essa formação aqui toda, e dentro dessa formação, essa formação é composta por membros. Então, nesse exemplo aqui, olha, a gente tem 4 membros dentro dessa formação, tá? E, por sua vez, os membros, eles podem ser, assim, subdivididos também, eles têm camadas. Então, aqui, por exemplo, olha, essas 4 camadas aqui, olha, estão formando esse membro, que é parte dessa formação. E daí esse conjunto de membros, olha, estou chamando aqui de MB, ele vai formar a formação. E é isso, as hierarquias aqui, levando em consideração que a formação é a nossa unidade fundamental da litoestratigrafia. Então aqui, olha, eu estou mostrando uma figurinha para ilustrar isso. Isso aqui é uma foto do Grand Canyon, que fica nos Estados Unidos. E aqui eu estou mostrando, olha só, qual que é a sucessão dessas formações, desses grupos, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho o grupo Supai, olha. A formação Hermit, tem o Coconino Sandstone, tem essa formação aqui que é Torowap. Isso é um nome indígena, provavelmente, que eu não estou sabendo pronunciar. E aqui em cima tem a formação Kaibab. E daí aqui, olha, tem um perfilzinho que mostra qual que é essa sucessão dessas formações, né? O Grand Canyon é super bem estudado, tem vários desenhos super legais, se quiserem procurar na internet. Mas aqui, olha só, onde é que está o grupo Supai aqui, olha? Vamos tentar achar, olha aqui o grupo Supai. Tá vendo? E daí você tem a formação Hermit, que é que eles estão chamando de Pelito Hermit. Aí o Coconino Sandstone, Torowap formação. E aqui o Kaibab, que é que eles chamam de formação, e aqui eles chamam de calcário. Desculpa. E o Grand Canyon também é legal porque ele tem vários diferentes tipos de contatos. Então, os contatos são superfícies planas ou irregulares entre diferentes tipos de rocha. Então, é muito didático os contatos que tem no Grand Canyon. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Então, para você classificar um contato, essa classificação vai depender da continuidade de deposição, tá? Então, vai depender de se... deixa eu voltar aqui. Gente... Então, os contatos, eles vão... a classificação de um contato vai depender da continuidade de deposição. Ou seja, se uma determinada rocha sedimentar e determinados diferentes rochas sedimentares foram depositadas de uma forma constante ao longo do tempo, ou se teve alguma interrupção nessa deposição. Então, olha só, aqui eu estou mostrando... de novo, uma outra ilustração do Grand Canyon. Então, olha só, essa aqui é uma fotinho do Grand Canyon. E daí a gente tem esse perfilzinho aqui, ó, que está mostrado aqui nessa linha branca,
E aqui tem uma ilustração dele, ó, mostrando quais que são as rochas que a gente tem aqui na sequência. E essa aqui, olha, é uma coluna estratigráfica, que mostra essas rochas, né? Mostra o nome delas aqui nesse lado e mostra as idades delas aqui nessa coluninha, tá? Então, a gente tem dois tipos principais de contatos, assim, dois grupos grandes de contatos. O primeiro é o contato deposicional concordante, onde, gente, a superfície entre camadas... então, esse contato é uma superfície entre camadas depositadas em ordem paralela, sem interrupção de deposição. Então, aquilo ali está acontecendo constantemente ao longo do tempo geológico. E a gente também pode ter um contato deposicional discordante, no qual esse contato é uma superfície de erosão ou não deposição, né? Então já não é uma coisa assim constante nessa deposição ao longo do tempo geológico. Então essa superfície de erosão ou não deposição separa camadas mais novas de mais velhas. E essa superfície representa o que a gente chama de hiato deposicional. Então vou pegar a canetinha aqui. Olha, representa esse ato aqui, deposicional, que é uma interrupção, vou mudar, interrupção no registro sedimentar que representa a não deposição ou erosão. Então, vamos ver mais com calma aí do que a gente está falando. Primeiro, vamos focar no contato deposicional concordante, tá? Que é a superfície entre camadas depositadas em ordem paralela, sem interrupção de deposição. Então, o que a gente tem, gente? Que esses contatos, eles podem ser, primeiro, abruptos. Então, o exemplo aqui embaixo mostra isso. Olha só, aqui embaixo a gente tem um arenito, né? Que é sandstone. E daí, abruptamente, a gente começa a ver na vertical um calcário, que é o limestone. E logo depois você tem de novo o arenito. Então, é um contato vertical abrupto. Só que a gente também pode ter contatos gradacionais. Então, a gente tem, olha, os contatos progressivos graduais, verticais, nesse caso aqui é um contato progressivo gradual vertical, né, porque você está vendo essa diferença na vertical. Então, olha só, a gente vai ter um arenito aqui, e daí, aos poucos, você vai vendo a granulometria diminuir. Então, vai ver os grãozinhos dos pelitos, né? E isso vai se tornar um pelito, um arenito pelítico. E logo depois isso pode voltar a se tornar, isso pode se tornar na verdade um pelito, olha, que a gente está mostrando aqui. Então isso é um contato progressivo gradual, não tem nada abrupto nisso. E a gente também pode ter um contato gradacional intercalado, né? A gente fala que é gradacional, mas na verdade são contatos abruptos que rapidamente mudam. Então aqui a gente tem, olha, a gente tinha um pelito, de repente tem um arenito, pelito, arenito, pelito, arenito, pelito, e daí em cima tem um contato abrupto onde tem um arenito grosso. Então esses são os contatos deposicionais concordantes, porque entre eles não tem uma erosão ou não deposição. Só que não tem só os verticais, você pode ter também contatos laterais, que são concordantes também. Então aqui, por exemplo, olha, você tem uma gradação, o que a gente chama de gradação lateral, onde você tem aqui um arenito, só que à medida que você olha para o lado, isso vai se tornando muito mais pelítico, até que chega um momento que você tem um pelito só, né, desse lado. E esses contatos também podem ser interdigitados, né, que a gente chama de interdigitações. Então, olha só como é que esse calcário aqui, olha, ele se interdigita com o pelito do lado. Então, é como se fosse pequenos dedos que se entrelaçam nesse contato. E, por fim, você pode ter o acunhamento, que é quando
uma litologia, ela vai se afinando, 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 até chegar um momento onde você tem um outro tipo de rocha. Então é isso que está acontecendo aqui com esse arenito ao lado do pelito. Então vamos agora para os nossos contatos deposicionais discordantes, tá? Então, como a gente estava falando antes, esse contato é uma superfície de erosão ou não deposição que separa camadas mais novas de mais velhas. Então, ela representa realmente o hiato deposicional, que é quando não tem deposição ou há erosão. Então, existem 4 tipos principais desses contatos deposicionais discordantes. O primeiro dele é uma discordância angular. Então, o que é isso? É uma superfície que representa camadas de rochas sedimentares horizontais que são depositadas sobre a superfície erodida de rochas que tem a camada inclinada. Então, olha só, aqui, olha, há uma discordância angular nesse lugar aqui, olha. Nossa, errei ali. Mas vocês entenderam, essa é uma discordância angular marcada por essa linha vermelha aqui. Então, olha aqui. O que pode ter acontecido aqui? Porque as rochas sedimentares, elas são depositadas assim, relativamente na horizontal. Então, você tem rochas sendo depositadas, rochas sedimentos sendo depositados, litificados e tudo mais, formando essas rochas. Então, o que acontece numa discordância angular é que provavelmente algum processo tectônico fez com que essas rochas se inclinassem ao longo do tempo geológico. E daí o que aconteceu? A parte de cima delas, olha, foi erodida. Então, acima dessa camada erodida, voltou a haver deposição de rocha sedimentar na horizontal. Então, é isso que está mostrando aqui. Inclusive, olha, tem até as idades dessas rochas. Então, olha, essa rocha aqui que está mais abaixo aqui do contato, ela tem 100 milhões de anos. E dessa rocha acima tem 50 milhões de anos. Então, essas rochas têm idades diferentes. Aí, então, vamos falar então da desconformidade. Então, na desconformidade, a gente vê uma superfície de erosão, é visível. E essa superfície de erosão é irregular. Só que ela separa rochas de idades diferentes. Só que as rochas têm camadas essencialmente paralelas. Então, olha aqui. Essa aqui é nosso contato, olha. Assim como no exemplo acima, olha, essas rochas de cima têm 50 milhões de anos e as de baixo têm 100 milhões de anos. Então, o que pode ter acontecido aqui? Aliás, o que pode não ter acontecido, né? Provavelmente, nesse caso, as rochas foram depositadas, mas não houve nenhum processo tectônico que inclinou elas. Então, elas ficaram ali na mesma posição, só que estavam sendo erodidas, né? Pode ter sido um rio que estava passando ali e erodiu essa parte de cima. E daí, depois de milhões de anos, voltou a ter deposição ali, também na horizontal. Então, é por isso que a gente chama de desconformidade. Essas camadas estão essencialmente paralelas. A gente tem a danadinha da paraconformidade, que é uma coisa que é difícil de você identificar no campo, porque essa superfície, ela determina um hiato entre camadas paralelas, mas geralmente ela não apresenta indícios de erosão. Então, olha só como é que ela é. Ela parece simplesmente um contato concordante, abrupto. Só que não tem muito como identificar isso no campo, porque não tem como você ir lá fazer uma datação, né, in situ ali no lugar. Então, assim, geralmente você tem que se fiar em outras informações ou então fazer a datação dessas rochas. Ou então, uma outra possibilidade é você identificar isso pelo registro fóssil, né? Porque, por exemplo, nesse exemplo aqui, as rochas de baixo têm 100 milhões de anos, as de cima têm 50 milhões de anos. Então, provavelmente, vai estar faltando uma quantidade de fósseis ali no meio daquele período, né? E não vai estar ali. Então, essa é a paraconformidade. E, por fim, gente, a gente tem a não conformidade. Então, a não conformidade, ela é uma superfície
que representa deposição de rochas sedimentares sobre rochas ígneas ou metamórficas, tá? Ou seja, a gente não tem nas rochas sedimentares aqui embaixo. Então, olha só, essa aqui que é a superfície, esse aqui que é o contato. Então, essas rochas de baixo têm 100 milhões de anos e as de cima têm 50 milhões de anos. Só que aqui embaixo a gente tem rocha ígnea metamórfica e daí em cima a gente tem as rochas sedimentares depositadas ali na horizontal. E esses foram os contatos deposicionais discordantes. E um outro conceito muito importante na litostratigrafia é o conceito de fáscias. Então, fáscias é uma parte de uma unidade estratigráfica com características específicas no que se refere a processos de transporte, deposição ou diagênese que são próprios de determinado ambiente ou bacia geológica. Então, a gente está preocupado aqui com como que foi que essas rochas chegaram, que aqueles sedimentos chegaram ali. Qual foi o processo por trás daquilo, né? A gente quer que uma fáscia ela reflita um processo ou um ambiente específico. Então, olha, aqui tem um exemplo, aqui tem uma figurinha, né, que está ilustrando um afloramento que você possa ter visto. Então, aqui como é que foi subdividido isso? Você tem uma fáscia, que é arenito com estratificação cruzada. Então, olha, a gente tem aqui um arenito com estratificação cruzada. Essa é uma estratificação cruzada acanalada nessa parte de cima. E aqui embaixo você tem um arenito com estratificação cruzada também, mas ela é uma estratificação cruzada planar. Então, assim, você pode subdividir essa fáscies em subfáscies, porque elas representam, assim, de forma mínima, dependendo do que você está querendo, de onde você está querendo chegar, elas representam coisas um pouco diferentes, né? Quando você tem uma estratificação cruzada canalada, você tem ambas as subfáscies representam essa migração de dunas. Só que quando você tem um arenito com estratificação cruzada canalada, geralmente as cristas dessas dunas elas são onduladas, né? Elas não são retas. Então essa estratificação fica um pouco diferente. Já quando você tem a estratificação cruzada planar, está ocorrendo também essa migração de dunas, né? Mas geralmente são dunas que têm uma escala muito maior e geralmente as cristas elas são retas. Então por isso que fica mais retinho, que a estratificação fica cruzada planar. Então você pode dividir as suas faces, ambas as subfácies são arenito com estratificação cruzada, mas você pode fazer essa divisão em subfácies de acordo com essas características delas. E daí, outra definição importante dentro dessa história de faces é a lei de Walter, de sucessão de faces. Então, o que é a lei de Walter? Ela fala que faces observadas em sucessões verticais concordantes representam ambientes deposicionais lateralmente adjacentes. Então, isso significa que o que você está vendo em uma sucessão vertical representa ambientes que estavam adjacentes um do lado do outro, tá? E daí ele fala que a sucessão vertical ocorre porque ambientes de deposição migram lateralmente, né? Então a coisa não fica parada no tempo ali, um ambiente de deposição fica para sempre ali naquele local. Então isso faz com que uma determinada face se sobreponha à outra. Então eu tenho aqui um desenhinho que ilustra isso. Esse desenho, gente, ele ilustra a progradação que ocorre com o avanço de um delta em direção ao oceano. Então, olha só, a gente tem aqui um perfil do que está acontecendo, né, nessa parte de baixo. A gente tem os tempos, né, que é o tempo 1, aqui é o tempo 2, tempo 3, tempo 4. E a gente tem aqui uma visão aérea do que está acontecendo, tá bom? Então, ó, essa aqui, ó, é a linha de costa, shoreline, tá? Então, olha só, a gente está olhando aqui para importante falar que a gente está olhando aqui, olha, para essa sucessão, olha.
Então, olha, na parte de baixo, o que a gente vai ter? A gente vai ter lamitos de prodelta. E aqui na parte de cima, a gente vai ter arenitos do fronte do delta. Então, olha, aqui, olha, se a gente fizer vamos dizer que a gente está olhando somente ao longo do tempo para esse marco aqui, esse marco A, tá? Então, no tempo 1, o que a gente vai ter nesse marco A? A gente vai ter somente os lamitos de prodelta, né? Nessa parte. Só que o tempo passa e você está tendo a progradação. Então, olha, vem uma outra camada aqui, olha, por cima, né? Porque você está indo em direção aqui à linha de costa. Olha só como é que isso aqui aumentou para frente também, olha. Então, você vai ter os arenitos sendo depositados aqui mais para frente e aí você ainda vai ter os lamitos de prodelta. Então, quando você olhar aqui o seu perfilzinho, olha, você vai ter esses lamitos também, né? Porque você está olhando o marco A. E daí, no tempo 3, com a continuidade aqui, olha, dessa progradação para além da linha de costa, quando você olhar no seu marco de novo, você já vai ter aqui por cima os arenitos do fronte do delta, né? E isso aqui vai estar representado, olha, aqui na sua coluninha. E daí, finalmente, olha, no tempo 4, quando você tem essa continuidade aqui, olha, né? Você já tem essa linha de costa bem mais para frente. Você vai ter no seu marco também os arenitos sendo marcados ali naquele local, né? Porque tá tudo indo progradando ali. E daí o seu perfilzinho aqui, olha, ele vai ser formado pelos lamitos aqui embaixo, né, os lamitos de prodelta, e em cima você tem os arenitos do fronte do delta. E isso, na verdade, os lamitos e os arenitos estão lado a lado, né? Eles estão sendo ali depositados ao mesmo tempo, só que como você muda o lugar de deposição ao longo do tempo, você vai acabar vendo que os arenitos vão ficar ali acima dos lamitos. Então, essa é uma representação da lei de Walter e ela é importante para a haloestratigrafia. Então, vamos pular aqui para a haloestratigrafia, porque a haloestratigrafia está preocupada com o tempo de deposição, né? Ela quer mapear as unidades, ela quer organizar as unidades com base no tempo de acumulação, tá? Então, ela é definida com base nas superfícies de descontinuidade estratigráfica. As superfícies documentam um hiato, tá? E a gente está preocupado com o que a gente está vendo nessas unidades são empacotamentos de rochas com bases nas suas descontinuidades dentro desse contexto de tempo de deposição. E a haloestratigrafia, gente, baseada nesse tempo de deposição, ela é a base para a estratigrafia de sequências, que eu não vou entrar nessa estratigrafia de sequências aqui. Só o que eu quero deixar claro é que na haloestratigrafia, você não está preocupado necessariamente com as litologias, tá? Então, olha só, aqui, por exemplo, tem essa figurinha, olha, que ilustra 7 superfícies de erosão e transgressão, que são essas superfícies ET, né? Então, assim, dentro de cada um desses pacotes, você pode ter litologias distintas, porque o que você está preocupado é com o tempo de deposição desses sedimentos, e não necessariamente com a litologia das rochas. Então, olha só, vamos falar um pouco sobre essas diferenças, olha, da litoestratigrafia e a haloestratigrafia.
sempre quando você está falando de estratigrafia, você está preocupado com a correlação, né, estratigráfica. Quando você quer demonstrar equivalência entre unidades estratigráficas, isso vai depender do seu objetivo final. Quando você faz uma correlação litoestratigráfica, você faz uma correlação baseada somente nas litologias, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa figura, olha, que mostra que a gente tem esses gravel, que é tipo um conglomerado, né? Uma rocha com clastos grandes. Uma rocha não é... O gravel é em si, são em si os clastos. Você tem areia e você tem argila. Então, uma correlação litoestratigráfica, você estaria preocupado em organizar ali o que é argila relacionado com argila, o que é areia com areia, o que é esses clastos com outros clastos, né? Está ali preocupado com isso. Na aloestratigrafia, você faz uma correlação baseada nos tempos de deposição e nessas superfícies de descontinuidade. Então, aqui, olha, você tem a unidade 1, a aloestratigráfica, que está aqui embaixo, que ela inclui esses clastos junto com argila. Tem a superfície 2, que também inclui, tem a superfície 3, olha, que também inclui também areia, e tem a superfície 4. Então, assim, está baseado ali no tempo que aquele pacote de rocha foi depositado. E para a aloestratigrafia é isso. Vamos pular então para a bioestratigrafia. Então, o que é a bioestratigrafia? A gente está querendo organizar as rochas, os pacotes de rochas, as unidades de rochas, de acordo com o seu conteúdo fóssil, tá? Então, os fósseis são os registros que a gente tem dos organismos que viveram no planeta em um determinado período de tempo. Então, assim, durante aquele período tinha rocha sendo depositada, aquele resquício de vida, né? Às vezes pode ser uma carapuça, às vezes pode ser, olha só, tem até folhas que podem ser preservadas, né, ao longo do tempo geológico, dependendo de como que elas são depositadas. Então, a gente está querendo saber, fazer essa correlação com base em qual que era a biologia do lugar durante o período no qual as rochas foram depositadas. E com isso, a gente pode fazer uma correlação em uma geografia muito, assim, de uma forma de larga área, em uma área gigantesca. A gente pode fazer essa correlação de acordo com o tempo que está registrado nas rochas pelos fósseis que ela contém, tá? Então é isso que está marcando aqui mais ou menos. Estou mostrando aqui diferentes afloramentos que mostram a sucessão de fauna, né? E daí como que em diferentes lugares você vai ter os mesmos fósseis. Então aquilo você pode inferir que foi depositado mais ou menos ao mesmo tempo. Então, olha, é importante diferenciar os diferentes ramos, né? Porque olha só, as assembleias de fósseis singulares podem ou não coincidir com os limites das unidades litoestratigráficas. Então, assim, o conteúdo fóssil, ele não vai necessariamente estar ligado com as formações que você determinou ali, entendeu? Subjetivamente, nem com os membros. Então, você pode ter, por exemplo, um tipo de fóssil dessa planta aqui, estando presente aqui nesses membros de duas formações distintas. E ao mesmo tempo, você pode ter esse outro tipo de fóssil aqui, depositado presente somente em uma formação. Então, assim, o que a gente quer é justamente subdividir unidades em zonas de menor escala, que possam ser datadas e correlacionadas por grandes áreas geográficas, né? Então, assim, justamente o que você quer é marcar intervalos de tempo ali que você possa usar como referência para outros lugares. Então, essa aqui é uma figurinha, olha, que ela ilustra mais ou menos o que eu estou falando. Isso é de um artigo. Então, olha só, aqui a gente tem uma coluna estratigráfica, tá?
Isso aqui, pelo jeito, é de um afloramento no Irã, do Oligoceno, tá? Então a gente tem aqui, olha, a nossa coluna estratigráfica, tá? E aqui, olha, eles estão descrevendo todos os fósseis que tem nesse lugar. E daí eles fazem, olha, essas linhas para marcar, de acordo com a litoestratigrafia, onde que estão determinados fósseis ao longo do tempo. Então, olha, tem uns que estão presentes em quase tudo. Olha, por exemplo, esse aqui que é o Pigo species. Não sei o que é isso, porém ela parece ser bem resistente, que ela está ali desde o Oligoceno até o Mioceno ali sobrevivendo. E aí, as unidades também que tem a bioestratigrafia são as biozonas, a gente chama de biozonas. Então, olha só, essa aqui é uma biozona 1, essa aqui é a biozona 2, e essa aqui é a biozona 3, que é caracterizada por um determinado conteúdo fóssil, por um conjunto de fósseis característicos. Então, gente, é importante a gente falar sobre o princípio da sucessão de faunas, quando a gente fala sobre a bioestratigrafia. Esse princípio da sucessão de faunas, ele foi, na verdade, foi derivado da descoberta e descrição de fósseis por Steno, que é considerado um dos primeiros geólogos, mas ele foi formulado e desenvolvido por esse cara aqui, que chama William Smith. Então, eu acho que foi em 1793, ele era um agrimensor, que ele estava trabalhando na construção de um canal, que chama Somerset Canal, que tem aqui uma foto desse canal hoje, olha. E daí ele estava trabalhando lá, e ele começou a identificar fósseis, porque eles estavam abrindo o canal e ficou tudo exposto, e ele começou a perceber que aquela sequência de rochas era previsível, que ele estava vendo aquela sequência em todos os lugares, e ele começou a coletar os fósseis que estavam naquela sequência. Daí ele começou a ver, nossa, olha só, esse fóssil está sempre embaixo daquele outro ali. Então ele começou a perceber isso. No fim das contas, não sei se ele ficou obcecado, que ele foi por toda a Inglaterra e conseguiu fazer uma correlação entre essas rochas em toda a Inglaterra, e ele foi a primeira pessoa que fez um mapa geológico de um país. Por isso que ele é considerado o pai da geologia inglesa. Achei interessante essa história. E aqui alguns exemplos, olha, dos fósseis que ele achou e depois ele desenhou, né? Ele fez uma coleção e tudo mais. Pois é, deixa eu ajeitar minhas coisas aqui. E daí, como eu estava falando, como eu falei antes, naquele artigo lá das rochas do Irã, na bioestratigrafia você também tem unidades, né? Então, as unidades bioestratigráficas são as zonas ou biozonas. E essa unidade fundamental, que representa intervalos de estratos definidos com base nas características do conteúdo fóssil. Tá errado, conteúdo fóssil, tá? Então, aqui eu não vou entrar muito nessas definições, mas a gente tem, digamos, diferentes tipos de biozonas, né? De acordo com os fósseis e de acordo com o conjunto, com a combinação deles, tá? E uma definição importante, que na verdade é um fato importante que a gente usa na bioestratigrafia, é que existem fósseis que são muito marcantes. Então a gente chama eles de fósseis index. Eles têm muita utilidade na bioestratigrafia porque eles são aqueles fósseis mais importantes, que eles realmente representam um período de tempo, e se você achar eles, pode ter certeza que vai ser daquele período de tempo determinado, tá? Então, assim, eles têm que ter determinadas características para isso. Então, olha, eles têm que ser independentes do seu ambiente, eles são de rápida evolução, né? Porque, assim, você determina um fóssil index e ele tem aquelas características. Então, assim, se ele muda,
E daí já fica uma coisa muito abrangente, entendeu? Então tem que ser assim uma coisa que você sabe que aquilo ali era daquela época. Eles geralmente são geograficamente espalhados, né? Porque justamente a sua intenção é poder correlacionar ele em vários lugares. Então, assim, é bom quando ele no passado conseguia viver em larga distribuição geográfica. Eles têm que ser abundantes também. Eles têm que ser prontamente preservados, ou seja, porque nem sempre é muito fácil de se preservar um fóssil, né? Então ele tem que ter alguma característica física que faça ele resistente, né, à decomposição e ao desaparecimento. E eles têm que ser facilmente reconhecíveis. Então aqui, olha, tem uma figurinha que mostra alguns desses fósseis índex ao longo do tempo. Então, aqui, ó, alguns dos importantes grupos de macrofósseis de organismos marinhos invertebrados. Em preto, são os períodos nos quais eles são importantes fósseis index. Então, olha só, por exemplo, a gente tem aqui, olha, um que é clássico, que é o trilobita, tá? Ele é esse bichinho aqui que parece uma barata do mar. E ele é mesmo, depois eu não coloquei uma fotinho dele aqui, devia ter colocado, mas você encontra facilmente no Google. Então, olha aqui, nessa parte em preto aqui, ele é um importante fóssil index. Ele vai do Cambriano até aqui mais ou menos o começo do Devoniano. Então, se você acha um trilobita em um afloramento, você pode saber que é dessa época, que essa rocha tem essa idade, entendeu? E assim vai com esses outros tipos de fósseis aqui também. Então, assim, a bioestratigrafia ela é importante porque dá para fazer muitas correlações com ela, dependendo do seu conhecimento sobre fósseis, né? E a gente faz essas correlações com base em idades relativas. Então, você pode saber se uma rocha de um determinado lugar é mais velha ou mais antiga que uma outra que está em outro lugar, mas às vezes não necessariamente você vai saber a idade absoluta daquela rocha, né? Se ela não for um fóssil index, até se ela for um fóssil index, não tem como você falar, olha, tem um trilobita, então ela vai ser do Siluriano. Não, ela pode ser também do Cambriano. Então, assim, você não vai fazer uma datação absoluta, né? Mas vai fazer uma datação relativa. Porque, por exemplo, você encontra um trilobita e depois você encontra esse Belemnoidea, você sabe que o trilobita é mais viveu num tempo geológico mais antigo, então aquela rocha onde você achou ele vai ser mais antiga. E daí então vamos passar para a cronoestratigrafia, gente. A cronoestratigrafia ela utiliza a idade absoluta de unidades estratigráficas no tempo geológico. Então, assim, essas unidades do tempo geológico a gente chama de unidades isócronas. São unidades formadas durante o mesmo intervalo de tempo, que são limitadas por superfícies de mesma idade. Então, assim, dentro dessas unidades, a gente tem unidades cronoestratigráficas e unidades geocronológicas. E a diferença entre elas é que as unidades cronoestratigráficas são unidades de rocha, tá? De rocha, enquanto as geocronológicas são unidades de tempo. Então, a gente pode pensar nisso fazendo uma analogia com uma ampulheta, tá? Onde tem a areinha que vai passando para baixo ao longo do tempo, e com isso você pode marcar um tempo. Então, assim, é como se as unidades cronoestratigráficas fossem a areia dentro da ampulheta, enquanto que a unidade geocronológica é a hora, é 1 hora, essa é uma ampulheta de 1 hora. Então, essa é uma analogia que a gente faz com essa diferença entre essas unidades de rocha e unidades de tempo. Então, assim, essas unidades cronoestratigráficas, elas
elas vêm, na verdade, de uma tentativa muito antiga, né, da gente datar as rochas. Então, elas são baseadas em rochas de localidades tipo. Então, por exemplo, olha, o sistema quaternário, ela tem uma localidade do tipo que fica na França, e daí foi proposto por esse cientista que nessa data, e aí ele definiu aquela unidade ali, que ela é uma unidade de uma localidade tipo que representa o sistema quaternário. E assim vai, entendeu? Tem o sistema terciário, que tem uma localidade tipo na Itália, e que ela é definida por determinados critérios. Então, assim, isso tudo vem de uma tentativa da gente conseguir fazer localidades tipo e depois fazer com que todas as outras rochas que a gente esteja descrevendo possam ser correlacionadas com aquela unidade ali, que é a localidade tipo daquele tempo. Então, assim, a gente usa a cronoestratigrafia, mas o que a gente está interessado mesmo, hoje em dia, ainda mais com esse aumento da possibilidade de você fazer a datação de rochas, você está muito preocupado com a geocronologia, né? Então, você tem unidades aqui na cronoestratigrafia que são o tema, o eratema, o sistema, série, andar. Só que essas unidades, elas têm correspondência também com a geocronologia. A geocronologia é aquela escala que está relacionada à escala do tempo geológico que a gente usa, né? Que ela é subdividida em éon, era, período, época e idade. E essa é a escala do tempo geológico que a gente usa. Essa aqui é da Sociedade Americana de Geologia. Então aqui a gente tem nessas divisões entre os éons, olha, as eras, os períodos. No pré-cambriano é difícil fazer a subdivisão, mas quando você vai chegando mais aqui para o Cenozoico, olha, aí você já tem as épocas e você tem as idades. Então, a escala do tempo geológico, ela é derivada da escala cronoestratigráfica. Só que ela usa as unidades geocronológicas no lugar das cronoestratigráficas. Então, ela usa esses limites de tempo, né? Limite de tempo que é feito por calibração absoluta. Então, aquela é uma idade absoluta. Acima daquilo é mais novo, acima daquilo abaixo é mais velho. Então, todas as subdivisões, elas são baseadas em idades absolutas. Então, gente, a cronoestratigrafia, ela é baseada na determinação de idades absolutas, e isso é feito por datação radiométrica, né? Então, assim, de uma forma bem resumida, a datação radiométrica, ela é baseada no princípio de que alguns átomos, a gente também chama de nuclídeos, em minerais, eles são radiogênicos, ou seja, eles decaem, o que significa que com o tempo eles se transformam em outros átomos, né? Então, assim, você pode ter um isótopo, um nuclídeo pai, e daí ele vai decair, ele vai emitir raios e vai se transformar em um outro tipo de nuclídeo, e a gente sabe qual que é o tempo de meia-vida desse decaimento. Então, a gente sabe qual que é o tempo que leva para metade dos nuclídeos em um determinado sistema, qual que é o tempo que eles levam qual que é o tempo que leva para metade deles decaírem para os nuclídeos filho. Então, se você consegue fazer a medição desses nuclídeos pai e nuclídeo filho em um determinado mineral, você consegue calcular qual que é o tempo que se passou, né, desde que aquele sistema foi formado, porque você vai ter muito mais agora filhos ali, e você vai saber quanto tempo se passou pela quantidade de filhos em relação à quantidade de pais. Então, esse é um resumão, tá? E a gente consegue fazer essa medição, né, só para falar como, usando o espectrômetro de massa, que agora, hoje em dia, vários laboratórios têm. Então, assim, para determinação de idades absolutas,
Na verdade, é muito difícil fazer em rochas sedimentares, né? Porque geralmente a gente está falando de cristais que estão se formando ali, ou então sendo modificados também. Então, geralmente, o que a gente tem é datação em rochas ígneas e metamórficas. Só que às vezes você consegue fazer uma datação em uma rocha sedimentar, contanto que no meio da rocha sedimentar você tenha, por exemplo, uma camada vulcânica, que é o que acontece muito. Às vezes você tem uma camada de cinza vulcânica entre rochas sedimentares e aquilo ali vai te servir de base, né? Para você saber qual que é a idade daquela rocha sedimentar ali que está em cima e embaixo. Aqui eu coloquei uma tabelinha que mostra os principais métodos de determinação por essa determinação por datação radiogênica. E aqui também é uma coisa que eu já falei, que são as categorias de rochas mais úteis para a calibração da escala do tempo geológico, né? Então, como eu estava falando, rochas vulcânicas, rochas plutônicas, rochas metamórficas também, às vezes, são boas. E as rochas sedimentares são, assim, menos utilizadas, digamos. Né? Mas apesar disso, às vezes você pode fazer, por exemplo, datação em pedaços de madeira, né, que matéria orgânica. Você pode fazer a datação por carbono 14, geralmente, e com certeza esses pedaços de madeira vão estar dentro dessas rochas sedimentares, né, porque não poderiam estar em rochas metamórficas ou plutônicas. E aí é isso. Nosso resumão aqui sobre unidades litoestratigráficas, aloestratigráficas, bioestratigráficas e cronoestratigráficas. Eu espero que tenha sido útil para vocês. E é isso, gente. A gente se vê então numa próxima oportunidade. Muito obrigada.